novo, sou o Gustavo Rochacal. Minha palestra é sobre criando gosto pela leitura. Bom, eu descobri a dislexia, né? Quando eu tinha, acho que mais ou menos uns 10 anos, 10, 12 anos. Eu fui falar que eu tinha um grau muito pequeno de dislexia e a partir daí a ABD me apoiou bastante, sempre mostrando palestras para os meus pais, para entender melhor o que é a dislexia, como é que funciona isso na questão educacional. A pior parte foi a escola, porque a escola nunca me apoiou devidamente. Eu sofri bullying de professores, porque achavam que isso era uma coisa muito... Acham isso idiota, acham que não existe, é uma coisa que... vamos desconsiderar, isso aí que colocaram na tua cabeça, isso não existe, você não precisa disso, você não precisa daquilo. Eu falei, poxa, será mesmo? E toda hora o povo fala que você não pode. Você não pode aquilo, você não pode isso, você tem isso, independente de dislexia, TDAH ou qualquer outra coisa, sempre vão te colocar e falar, você não pode fazer isso, você é incapaz, você nunca vai conseguir. Aí eu desenvolvi um sisteminha que eu vou ensinar para vocês quando as pessoas chegarem e falarem isso para você. São 2 passos básicos. O primeiro, pega esse dedo, o primeiro dedo. O segundo passo, pega esse outro dedo. E a gente finaliza assim, ó. Acabou. Ninguém vai mais te importunar, você nunca mais vai ouvir que você não pode, dá super certo. Agora, os livros. Eu adoro livro, adoro literatura, e quando eu falo que eu sou disléxico e eu falo que gosto de livro, o povo chega e fala, sério? Você gosta de ler e é disléxico? Eu falo, gente, qual que é o problema? Qual que é a relação que tem? E essa é a relação que todo mundo tem com os livros, infelizmente, né? Agora voltando para os livros. A gente sabe que no nosso sistema educacional ele tem alguns probleminhas, né? E principalmente com a literatura, porque você vê que eles acham que a literatura é chata. A maioria das crianças acha que os livros são chatos, que não vão proporcionar nada. E por que isso está associado com os livros? Opa, desculpa, me confundi aqui na palestra. Uma outra coisa é que livro em presente de amigo secreto sempre é considerado uma coisa chata. Você vai dar alguma coisa presente de amigo secreto e fala, putz, o que eu vou dar? Sei lá, o João ele gosta de perfume, isso aqui, não, dá um livro. É fácil, dá um livro qualquer. Aí o povo abre e vê, putz, ganhei um livro. É pior que meio, né? O povo acha que o livro é pior que meio. Eu não, eu adoro. Se eu fosse capaz, eu pegava um carrinho de mão e acabava com a livraria. Então, o pior é que o livro é considerado um vilão. E isso por quê? Porque as crianças associam isso com estudo. Porque toda hora estão obrigando a criança a fazer aquilo. O nosso sistema de ensino, ao meu ver, eu acho um sistema um pouco falho e ultrapassado. Porque o tempo todo a gente é condicionado a decorar, a não a aprender. Então a gente consegue ver isso, até muitos professores veem, que o aluno quando sai do colégio e vai para a faculdade, ele tem um déficit na aprendizagem. Porque ele, toda hora ele está sendo constantemente pressionado a passar no vestibular. Você vai aprender isso, vai decorar isso daqui e você aplica no vestibular. E depois a gente esquece. Eu já esqueci um monte de coisa, porque eu fui condicionado a esse método de aprendizagem. E é isso que as crianças querem fazer com as escolas. E com os livros que passam na cabeça delas. Acabam odiando os livros. E acaba acontecendo isso, né? Não tem como. Para a criança, já um pouquinho fácil e um pouco difícil incentivar a leitura. Hoje a gente tem os videogames. Muitos pais consideram um vilão. Então, eles falam, putz, o que eu faço? Meu filho adora videogame, fica o tempo inteiro lá jogando, ou adora televisão, fica vendo desenho, não para de fazer isso, vou proibir. Não precisa proibir. O videogame também tem o seu lado positivo. Claro, excessivamente, tudo em excesso é terrível, mas ele tem o seu lado positivo. E dá pra gente pegar um videogame e auxiliar com a literatura. Porque se seu filho gosta de jogo... Opa, exagerado. Se seu filho gosta de jogos, tem muitos jogos
que viraram livros. Isso já é um caminho legal. Já dá para auxiliar a criança, mostrar que o jogo que ela jogou, já tem uma historinha, tem um livro. Então, dá para apresentar para a criança esse livro desse jogo, dá para ela já começar a gostar de ler com um assunto que ela já gosta e vem em outro tipo de mídia. Uma tática legal para os pais influenciarem as crianças na leitura é ler para a criança. Pega um dia, um final de semana, quando ela vai dormir ou à tarde, e começa a ler o livro com ela. Você começa a contar a história, mas não lê daquela forma chata. João cruzou a rua, aconteceu isso, isso e isso. Capítulo 2. João fez blá. Pô, a criança vai dormir, não tem jeito. Começa a interagir com a história, seja o personagem. Começa a fazer gestos, cara, não precisa ser um ator, mas já é um começo para a criança ficar deslumbrada e, nossa, tem tudo isso nesse pedaço grosso de papel? Aí a criança vai ficar alucinada e vai adorar isso. E convida a criança também a participar, a fazer o personagem, porque isso é maravilhoso. Esses são os exemplos de alguns livros que não preciso falar nada. O Pequeno Príncipe é maravilhoso para introduzir a criança à literatura. Alguns clássicos também, porque quem nunca quis ser um pirata, né? Então, para a criança, ela se deslumbra com esses temas, fantasia, ficção científica. Isso é muito legal, trazer uma coisa, já que ela vê na televisão, nos filmes e jogos, mais para perto dela, mostrando outra mídia que é o livro. E ela vai conhecendo mais a literatura em geral. Então, é o que eu falo, reserve um dia, um final de semana, eu sei que todos são ocupados, tem trabalho, a rotina e tudo mais, mas um dia só um dia, pega o seu filho, começa a ler, você vai ver que até como pais vocês vão gostar, vão adorar, porque vai ser uma interação bem bacana. Isso já aconteceu comigo, por isso que eu estou falando que é bem legal. Aqui é um exemplo de uma biblioteca, que ela faz um projeto muito legal, ela se chama Casa de Livros, que ela montou um ambiente totalmente diferente para as crianças. Ela fez como se a livraria fosse uma extensão da casa. Então, ela tem um espaço muito legal lá, ela faz várias atividades. Isso é legal, ela associa o livro com outras atividades. Então, desde construção de bonecos, de personagens. Vamos construir hoje um pirata do livro X. Vamos construir uma boneca, não sei, no outro livro. Eles conseguem fazer essa interação bem legal com trabalhos manuais, outro tipo de forma para a criança se apegar mais à literatura. E quando você visita lá, você vê muitas crianças lendo com os pais. E o mais legal ainda é que você vê as crianças escolhendo os livros e falando: mãe, posso levar mais que um? Pô, isso é sensacional. A criança quer levar mais de um livro. Ela já está criando interesse com a leitura. E até tem palestras com próprios autores de livros infantis. É um projeto bem legal que eles fazem lá. Então apenas faça. Tente. Se a gente não tentar, a gente nunca vai saber. A gente não vai poder falar: não consegui, meu filho não gostou de ler. Mas tem que tentar. Vale a pena uma tentativa. Agora, adolescente. Adolescente, todo mundo sabe que é um terror, né? Não sei se todo mundo aqui é pai, mas eu já fui adolescente. Eu acredito que a adolescência vai até os 30 anos hoje, mas tudo bem. Todo mundo sabe que adolescente é um terror, acha que sabe de tudo e é terrível. Eu fui um terror como adolescente. Essa cena acho que é muito familiar para um monte de pais. Toda hora acha que sabe tudo, ouve, entra por um ouvido e sai pelo outro, a famosa frase, né, que toda mãe fala. E pra que tanta rebeldia, afinal, né? É fase, não tem como. Mas tá aí. Esse é o motivo, eu creio, dos adolescentes serem tão rebeldes. Porque toda hora, isso na mentalidade deles, e também é um pouco verdade, claro que a gente exagera um pouco, os adolescentes. Mas toda hora estão impondo coisas pra gente fazer. Claro que a gente tem obrigações, tem estudo e tudo mais, mas é imposto de uma forma que parece um castigo. Parece que estão chicoteando a gente: lê, estuda. E a gente fica: tá bom, tem que passar na prova, tem que não sei o que, eu odeio livro. E acaba acontecendo isso.
Não tem como. Desculpa. Aí eu fiquei pensando, eu fui em algumas escolas e perguntava, vocês influenciam não, vocês incentivam a leitura? Ok. Vocês incentivam a leitura? Eu falei, não, a gente incentiva a leitura sim, aqui seu filho vai aprender todos os livros que estão na lista do vestibular, ele vai saber de tudo. Eu falei, putz, legal, livro que estão no vestibular. Meu filho que adora ficção científica vai ler um romance entre uma índia e um colonizador e vai ficar lá, putz, odeio livro. Acaba acontecendo isso. A gente lê esses livros que já estão um pouquinho ultrapassados, mas a gente sabe, reconhece que é importante para a literatura brasileira. Mas é claro, temos outros livros que são riquíssimos, tanto como mostrando um pouco da cultura brasileira de uma outra forma, tanto com outros assuntos que são muito interessantes e não são reconhecidos aqui. São reconhecidos lá fora, tanto que são até confundidos com autores estrangeiros. Então, por que não colocar esses livros também na parte da educação? Rafael Dracon, por exemplo, ele criou uma série incrível misturando cultura brasileira com folclore de outros países. Isso leva o adolescente ou a criança a buscar mais, a curiosidade, a querer aprender mais. Eduardo Spor, que conseguiu fazer um livro sensacional, também best-seller mundial, mas só que infelizmente aqui não é reconhecido. Agora, uma estratégia para conseguir alcançar esse público adolescente, que nem eu tinha falado dos jogos, dos videogames. É uma estratégia boa, porque a única coisa que você tem que fazer é observar o teu filho, é conhecer o seu filho, ver o que ele tem, o que ele se interessa. Vendo isso, pô, meu filho ele adora, não sei, ficção científica, ele adora fantasia, então leva esses livros, apresenta para ele livros de ficção científica, livros de fantasia. Se ele não gostar, é que nem filme. A gente sempre vai ver um filme e a gente não sabe exatamente o que o filme vai falar. Mas só por isso a gente nunca mais fala sobre um filme, nunca mais vai ver um filme, né? A gente sempre está vendo um filme, que nem um livro. Tenta, lê o livro. Vê se você não gostou, tenta outro. Tem uma hora que você vai achar um estilo de leitura, um estilo de um autor que você vai acabar gostando. Aqui é um exemplo. Esse aqui é um jogo. Tem um autor que fez uma série de livros sobre esse jogo. O interessante é que ele mistura muito elementos da história, tanto história americana, história europeia, com o personagem principal, e ele apresenta já esse universo para o adolescente. Então ele já está aprendendo história, ele começa a ficar curioso. Uau, legal, estou vendo a história de um outro jeito, estou aprendendo de um outro jeito. E ele pode avançar para autores um pouco mais sérios. Tem Bernard Cornwell, que faz romances históricos um pouco mais pesados. Ou Ken Follett, que também é uma literatura um pouco mais pesada, mas você vê que o adolescente já vai evoluindo, vai buscando mais curiosidade. Bom, para as meninas, claro que os meninos podem ler também, mas é bom sempre influenciar com coisas que elas gostam também. Por exemplo, filmes de romance, a maioria das meninas adora uma comédia romântica. Então, temos aí vários filmes que viraram, vários livros que viraram filmes e vice-versa, de autores muito conhecidos, que eles têm uma forma de literatura um pouco simplória, mas só que acaba introduzindo ela à literatura, e isso que é o importante. Ela conhecer o livro, começar a criar o gosto e ir evoluindo. Os filmes também são uma tática muito legal, porque hoje em dia a gente vê vários sucessos que vieram dos livros. Senhor dos Anéis, então nem se fala, Harry Potter, hoje quase toda criança conhece Harry Potter. E isso é muito legal. Quando você for ver um filme com o seu livro, um filme com o seu filho, leve ele na livraria em seguida e fala, ó, esse filme aqui tem um livro, você sabia? Você gostou do filme? Eu gostei. Então tenta ler o livro. Se ele não gostar, apresenta outro. Agora, o público adulto. É claro que todo mundo tem a rotina é cansativa, todo mundo chega no trabalho já cansado, quer dormir, ver futebol, mulher então nem se fala, trabalha, faz mil e uma coisas, queima a comida, quer dizer, faz a comida, não, prepara a comida. Mas que eu falei, e bate aquela preguiça de vez em quando, né? Eu vou, final de semana, vou descansar, não vou ler, é chato, não é descanso. Então, que eu falo mais uma vez, tente
tente um final de semana, pegue um livro de um interesse seu, de alguma coisa que você gosta. Se você gosta de política, tem diversos livros sobre política de uma forma diferente. Se você gosta de história, eu acabei de mostrar vários romances históricos. Tem diversos livros que você vai achar uma hora alguma coisa do teu interesse. Quer dizer, esse foi um mau exemplo, me desculpa. Mas tem coisa melhor, tem coisa melhor. Agora, bom, já contei um pouquinho da... Agora, o jeito como eu vejo a literatura. Eu vejo isso. Eu posso ser um cavaleiro em busca de uma princesa. Eu posso ser um pirata. Eu posso ser qualquer coisa. Isso é fantástico. Isso ninguém vai tirar de mim. O prazer de ler o livro, quando você descobre a literatura, é tão mágico que você não se cansa. É muito bom, porque você pode ser qualquer coisa, você pode ser qualquer personagem, você pode entrar em qualquer mundo, fugir da rotina, fugir dessa corrida dos ratos que é tão maçante hoje em dia. Está aqui, um simples livro, você abre a página e descobre um mundo novo. Agora eu vou fazer o meu jabá do meu projeto, é claro. O Pena no Peito Inteiro, que é um projeto que eu comecei a desenvolver há algum tempo. Ele vai, a semana que vem acho que já vai estar no ar. Que eu desenvolvi com um amigo meu, agora a gente está desenvolvendo. Que a nossa ideia é mostrar a literatura de um jeito diferente. A gente tenta buscar um pouco do que a gente gosta, do que a gente aprendeu e do que a cultura está influenciando agora e mostrar para quem não gosta do livro ou vê o livro como uma outra coisa, ver o livro de uma forma chata, que a gente tinha falado, a gente está tentando apresentar isso de uma forma diferenciada, com um pouco mais de humor, e interessar mais o jovem, ou até alguns adultos, a lerem mais. Ou tentar dominar o mundo, não sei, a gente nunca sabe. Para finalizar, uma frase do meu herói, claro, Arnold Schwarzenegger, que a força não vem da vitória, seus esforços desenvolvem suas forças. Quando você enfrenta dificuldades e decide não se entregar, isso é força. O meu discurso final, agora, para finalizar, é que com tudo que aconteceu, com dislexia, com tudo que eu sofri, não sofri é uma palavra tão pesada, mas tudo que aconteceu comigo, não por causa da dislexia, mas como os professores viam isso, como sempre falavam para mim, você não vai conseguir fazer isso, desiste, chegaram a falar para mim desistir, falaram que eu não ia passar do vestibular, falaram, você não vai conseguir, você ficou de recuperação, você vai repetir de ano, e eu falei, nossa, legal, tá me motivando tanto a estudar, né, que vou passar mesmo desse jeito. Então, o meu último recado é, nós temos duas opções. Ou a gente continua passar a nossa vida inteira olhando de cabeça para baixo, olhando para baixo, se conformando com tudo, aceitando tudo que todos falam, você não é capaz, você não consegue fazer nada. Ou você decide levantar a cabeça e falar, não, eu consigo, eu sei que eu posso, e eu vou fazer. E é isso.